Salve, salve! Sejam bem-vindos ao Meia Horinha. Hoje eu converso com um dos caras mais fantásticos da música brasileira, mais calmos também, né? Que você é meio... é muito zen, muito tranquilo. Castelo Branco. Solta a vinheta. Tudo bem? Solta a vinheta que o Meia Horinha está no ar. Lucas Domênico Castelo Branco Galo. Simplesmente Castelo Branco. Tudo bem, cara? Tudo bem, tudo bem. Muito obrigado por nos receber aqui. Obrigado a vocês. Tô muito feliz, viu, da gente tá fazendo grava. Já era pra ter acontecido faz tempo, né? Demorou, mas a gente achou o tempo certo aí após o CD novo, o trabalho novo, a gente vai falar dele aí, vai ser bem legal. Você é natural do Rio de Janeiro, Sou. Eu queria saber como foi esse seu primeiro contato com a música. Ela veio de que forma? Foi no monastério que eu fui criado. A gente fez um coral quando tinha... Eu devia ter mais ou menos uns 8 anos, 7 para 8 anos. E era um coral de crianças. Então tinha mais um amigo, um menino e outras vozes femininas também. E a gente entrava numa com algumas músicas, tinha uma monja que passava pra gente algumas canções, então a gente... Foi o meu primeiro contato. O que você ouvia quando você era jovem e o que você ouve agora? Quando eu era jovem, eu ficava muito eu não ouvia muita música. Era uma vida muito mais... As músicas que eu ouvia eram músicas que a gente cantava, eram cânticos. E... porque era uma coisa muito mais de servir, assim. As referências que eu tenho do meu pai são referências pop brasileiro e o MPB, como de Caetano a Titãs, a Nando Reis, enfim. Ele sempre ouviu muito isso, Tom Zé, enfim, ele que me apresentou todos esses caras, né? E mulheres e homens da música, Zélia Duncan, enfim. Mas mais novo não ouvia muito, eu só... Era um outro estilo, assim, de vida, sabe? Uhum. Não que a gente não pudesse ouvir, mas é que não... O tempo que a gente tinha pra música era de trazer alguma coisa com a música, de produzir alguma coisa com a música, sabe? O tempo ósseo era ou servindo, ou, enfim, ou se divertindo, sabe? Correndo, brincando, enfim. Você citou aí vários nomes, né? Qual o seu artista favorito? Brasileiro? Do universo todo. Do universo é Do Enya. universo todo. Enya. Eu tenho uma paixão por Enya absurda. Eu conheço todas as músicas, eu escuto todos os discos. É Enya, com certeza. Com certeza absoluta. Antes de falar sobre o seu trabalho solo, vamos falar sobre R Sigma. Vamos. Como que surgiu a banda, cara? Eu, enfim, conheci os meninos, a gente, naquela coisa de jovem, de ter uma necessidade de ter um grupo, de estar em um lugar, enfim, eu acabei me juntando. Eles tinham essa coisa com a música também, eu já tinha, então a gente meio que foi junto e nasceu assim. E a gente ensaiava muito, tinha muito espaço com um dos pais, do pai do Eric. Ele ofereceu pra gente um estúdio, então a gente tinha bastante possibilidade de ficar num ócio ali, sabe, tocando. Então foi bacana, foi uma escolona. Vocês lançaram ao todo 6 trabalhos. Quão é importante lançar suas músicas pro mundo todo ouvir, cara? Tem essa questão disso ser para algumas pessoas uma necessidade, assim, e para outras uma vaidade só. Eu vejo um pouco assim. Só que sempre há vaidade na necessidade, mas tem essas duas coisas, assim. Então eu acho que no nosso caso era necessidade com vaidade. E tem aquelas que são bem altruístas e são só por necessidade, eu identifico isso. E é muito bonito. Por que a escolha Foi desse só o nome? nosso caso. R Sigma.
R Sigma veio de uma brincadeira de Revolução Sigma. Sigma era a ligação mais forte na química e o Gabriel, que é o GB, o baterista, ele tinha isso na época que estava estudando isso e ele jogou pra gente, assim, numa das reuniões da gente mais jovem, assim, e a gente entrava numa de acho que a gente precisa haver uma revolução no modo que as pessoas se relacionam e essa ligação química era forte, então a gente batizou de Revolução Sigma, que seria R Sigma, mas a gente acabou... O Revolução é muito pesado, né? Ninguém ali queria fazer nenhuma revolução prática, mas ele ficou ali com a gente, quase como se ele tivesse escolhido mesmo. E foi isso, assim. O símbolo da banda é uma mão vermelha no peito. Isso. Por quê? Depois a gente foi... Isso foi uma direção do meu diretor artístico, que é o Lou Caldeira, que sempre trabalhou comigo em todas as coisas, inclusive trabalha comigo no Castelo. Isso foi uma coisa nossa, minha e dele, da gente pensar em como a gente conseguiria passar um pouco mais o que era a necessidade real do R Sigma, sem se soar tão agressivo como Revolução, enfim, como uma coisa que não cabe a nós, sabe? Então, a gente chegou na mão porque a mão é um símbolo de ajuda, de afeto, sabe? E eu marcar eles quase como uma coisa ritualística do rock, enfim, uma coisa... o rock me dá essa... É importante falar sobre isso. O rock, eu vou aproveitar essa deixa. O que eu mais aprendi nessa história toda do R Sigma foi o meu contato com o rock, e como o rock ele me permite dizer e fazer certas coisas simplesmente por ser rock. Tipo, o rock me protege. Então essa coisa da força do dizer, do gritar na cara da pessoa, da pessoa subir no palco e te abraçar toda suada, e você todo suado, e vocês se jogam, e enfim, a pessoa se joga. Todos esses símbolos do rock, eles são muito poderosos e protetores. Então, eu não consigo de maneira nenhuma virar as minhas costas pro rock. E eu sinto que no final das contas eu sou o rock do rock. Tipo, o rock me escolheu quando eu vim pra cá. E, enfim, essa coisa da gente dizer MPB, da gente dizer, enfim, querer criar tags agora com Castelo Branco, com folclore, enfim, que é uma coisa que é bonito, a gente querer chegar a ser mais específico e tudo, mas no final das contas eu acho que o rock foi o meu pai, assim, e me escolheu e me protegeu muito, assim, sempre me protegeu. Eu até me perdi da pergunta que você fez, mas é que eu achei tão importante dizer isso. Não, bacana, você falou, na verdade, era sobre a mão, isso. O símbolo e da aí, mão. E aí ele me permitiu que eu pudesse expressar dessa forma um pouco mais ritualística e agressiva, mas não ruim. Não é porque é agressivo que é ruim, agressivo nesse caso de tipo manifestar de uma forma mais forte o simbolismo da união. Bacana. Que é a mão, enfim, a gente tá todo mundo ali ligado. Eu marcava todo mundo no show, tinha show que eu marcava as pessoas, enfim, então tinha essa coisa. Seu processo de composição, como é? Vem do nada ou você tem toda uma preparação? Tá? São diversas formas, né? Às vezes observando uma coisa, eu fico com aquilo na minha cabeça, aí eu chego em casa e vou com o violão, a gente chega em algum lugar. Às vezes eu escrevo uma poesia, como foi crescendo, depois eu coloco uma melodia que veio de uma outra forma, mas que elas combinam. É uma alquimia. São vários elementos e você vai quase como se você fosse guardando cada coisa que você sente num tubinho de ensaio diferente, sabe? E aí você fosse colocando na mesa, e aí chega uma determinada hora, tem esse momento, esse ponto,
que você olha para todos os tubinhos e fala assim, agora é um momento de eu mixar. Aí você coloca um com o outro ou só pega um e usa. O momento, eu acho, não é para se criar os elementos e se organizar os elementos. O momento é na hora de você usar eles. Aí tem um momento certo, que não dá para eu forçar esse momento. Ele vem quando eu sinto que é um sentimento. Em 2014, vocês receberam o convite do Rancore para tocar no Carioca Club. Eu tava lá, Patamares, né? Fui pisoteado, amassado, triturado, totalmente ferrado. Acho que eu não aguentei nem ver o show inteiro, né? Tive que sair depois, porque eu tava aqui assim, ó. Eu não aguento. Foi o meu primeiro e até então último show, porque ali vocês meio que deram uma pausa, né? Qual que é a sensação, como é essa sensação de tocar pela última vez? Pela última vez. Nossa, eu tava sofrendo muito, porque eu não foi escolha minha, assim, não dar continuidade a esse ciclo. Mas as coisas, elas são, tipo, como elas têm que ser, né? A gente só, às vezes, enxerga depois, assim. E era o momento de eu parar mesmo com aquilo e para amadurecer muitos aspectos. Mas foi uma dor, mas uma dor com prazer. Foi uma dor com prazer. Serviço. O seu disco solo. Como que ele nasceu? O quanto você estudou para que ele ganhasse vida? Então, poxa, foi o serviço, ele foi o início do meu entendimento do que é a minha música, especificamente falando, e do que, enfim, do que eu quero dizer, do que eu quero, enfim, o que eu tô fazendo aqui, sabe, essas coisas. Foram todos os anos da minha vida juntos ali pro início. Eu resgatei coisas do monastério, eu resgatei relacionamentos antigos, tudo para eu poder ter chão para começar isso. Como foi o processo de escrita e gravação dele? Como você me perguntou, o meu processo é de alquimia mesmo, então é sempre parecido. Todos eles, foi isso, observando os amigos que eu amo, reobservando pessoas que eu amo, resgatando a minha mãe de novo, as minhas mães, no caso, enfim, me resgatando, né? Esse disco é muito diferente do que são as músicas do R-Sigma. As músicas do R-Sigma são agressivas, né? Elas são pesadas. Esse é mais calmo, tem mais instrumental. Isso. Mas é porque também, no final das contas, assim, talvez a necessidade do que a gente dizia no R-Sigma é parecida até. Se você for ver, no R-Sigma a gente já tinha uma preocupação de falar sobre o ser livre, seja sintame como bem entender, enxergar além do que os olhos podem enxergar, como borboletas, enfim, sobre proteção, como de pé, relacionamentos, uma pitada de humor e às vezes um sarcasmo, alguma coisa assim, uma inteligência na hora de falar de relacionamento, como sempre se repete. Agora, era uma mistura, né, de cabeças ali. O som, ele tinha que ser naquela pegada, porque quando os 5 se reúnem, vem aquela energia. Mas o Castelo, eu continuei, assim, claro, refinei muita coisa do que eu sinto, e o som, ele também te possibilita dizer sobre outras coisas, mas no final das contas eu sinto que a semente é a mesma do que eu quero dizer, do que, enfim. E como ele foi recebido pelo pessoal? Você diz o serviço? O serviço. Nossa, o serviço foi muito bem recebido. A gente ficou nas listas dos melhores do ano, em terceiro, enfim. As críticas foram muito boas. Até quem falou mal do disco, falou assim, mal, né? Falou mal construtivamente falando, enxergando pontos importantes. Então, tudo ali foi importante para mim do momento do serviço.
eu faço muita questão de deixar claro que é um processo. Que eu nunca vou chegar num lugar, que eu não tô num lugar. Então eu acho que isso faz com que a compreensão das pessoas mais sensíveis que querem dizer sobre aquilo, elas entendem isso como como um alívio, porque não tem muito peso, sabe? Não tem aquela coisa de eu dizer que é uma coisa, assim. É um processo, eu tô ali num trânsito, sabe? E como você vê a cena musical brasileira atualmente? Muito boa, muito boa. Eu identifico artistas maravilhosos. Eu sou otimista, né? mas de fato, assim, vejo muita gente ganhando espaço. Vejo que tá boa. Se você quiser falar de alguma coisa mais específica, a gente pode falar, mas no geral, assim, eu vejo. Tem recomendações? Olha, eu tenho Manhana, por exemplo, que pra mim é uma artista maravilhosa. A Mamundi, a Alice Caymmi, enfim, a galera da minha geração, o Felipe Cato, o Cícero, o Rubel. Isso dá uma vibe mais buscando um new MPB, como que a gente pode dizer isso? Uma coisa que eu sinto que traz o que... Tô falando de artistas solos, tá? Né? Uhum. Não de banda. São duas coisas bem diferentes, na real, né? Você se sente Você mais tava me perguntando de confortável? artistas solos ou de banda, que agora eu... No sentido geral, No você sentido- se sente mais confortável escrevendo em conjunto, no caso com o R Sigma, ou solo? Confortável solo, mas prazeroso em grupo. Não é prazeroso o solo pra mim. Pra mim é importante o solo. Tipo, eu identifico que eu tenho... Eu sinto um devir no meu trabalho solo. Eu não sinto prazer. O prazer é quando eu me junto pra fazer alguma coisa com alguém. Nossa, aí é muito prazeroso. O R5 pra mim é muito prazeroso. Muito prazeroso, eu me divirto, eu quero pular, eu quero dá dançar, pra eu notar, quero... você fica louco no palco. eu você fica louco. fico como se eu tivesse realmente tomado uma injeção de sei lá, intravenosa de uma parada muito, sabe, que explosão de alegria e cores e não sei o que, sem precisar, tipo, sem precisar tomar a injeção. Você fica em êxtase. É um estado de graça muito bom, porque é isso, pra mim é um momento, partilhar pra mim é muito mais prazeroso. E no solo, eu não sinto que é isso, eu sinto que é quase jornalístico que eu faço no meu trabalho solo. É um sentimento de dizer coisas que eu sinto que são importantes. E é lógico que tem prazer nisso, vaidade, etc. Todos esses sentimentos, mas assim, é o que é mais, né, que a gente está falando. O que eu identifico como isso, de fato, é a diversão e o prazer no grupo e a seriedade, uma importância, uma coisa no castelo. Simpatia, seu livro. Uhum. Que nasceu de um crowdfunding. Que eu participei, legal! Eu tenho o livrinho lá, muito bem autografado. Por que a ideia de Então, criar eu livro? vou sintetizar para você o seguinte. O serviço foi um serviço. Serviço meu, comigo, com as pessoas que estavam à minha volta. Um serviço das pessoas que fez tudo acontecer de graça, a maioria das coisas. Então ele foi um serviço de resgate, foi um serviço... As pessoas entendem isso como elas veem aquilo servindo. O simpatia, ele é uma ironia. Porque a palavra, para mim, ela já é uma coisa muito irônica atualmente. A gente não sabe muito onde está mais o poder da palavra, assim. A gente está num momento onde todo mundo diz muita coisa, ninguém mais tá afim de acreditar em, sabe? É muito difícil, ela tá perdendo um pouco o poder, sabe? Muita gente já usou ela de muitas formas.
a política principalmente está gastando muito ela, assim, já... A gente já sabe que quando a gente para pra ver alguém falando uma parada séria, como se estivesse falando uma parada séria, você já tá tipo... Sério? A palavra, as pessoas já querem ver a manifestação do símbolo. Porque é isso que é o poderoso e é isso que é o mais importante. Então eu fiz um livro porque eu fiz uma série de sínteses sobre isso e queria batizar isso tudo. E aí eu achei a palavra simpatia porque por várias questões. Primeiro porque tem essa questão, a questão pejorativa do simpatia, das pessoas falarem pessoa simpática, não sei o que, ou simpático, para de não sei o que lá, sabe? Quase como se fosse uma coisa supérflua da coisa, uma coisa meio irônica, né? Um agrado irônico, a simpatia. Mas ao mesmo tempo tem a semântica da palavra, que é a apatia pelo sim, enfim, é uma coisa... E tem várias... E você pode fazer uma simpatia do castelo, a simpatia também como aquela coisa do... quase da... Vou cortar uma mão, vou botar uma fita não sei onde, botar um pedacinho de negócio no sol e aí, tipo, a pessoa vai gostar de mim, ou a pessoa vai entender que... Então, tipo, tem essa coisa da simpatia. Então é uma brincadeira, é uma ironia com a palavra. Bacana. E é um livro de palavras. Legal, hein? E o sintoma é um espelho. Me fale sobre o sintoma. É um espelho. É um espelho, ele é o que eu acho que, assim, você tem que olhar e... Por isso que eu fiz a brincadeira de me colocar a criança na capa, junto com o Low, né? Foi uma direção nossa. E... Porque é o resgate do espelho, tanto bom quanto pro ruim, né? Para um olho sem véu, olhar-se não é vaidade, é um portal. Então, pro bom, porque quando você olha e vê uma criança ali, com uma cara de sintoma, um sintoma meio que assim de alerta, que é aquela carinha que tá rolando, que eu nem lembro de onde ela veio, eu fico olhando no espelho, até tento reproduzir. Tipo, quase como eu avisando pra mim mesmo, olha, o negócio vai ficar pesado, sabe? A coisa tá tensa, o planeta tá adoecendo, e tá adoecendo, né? A gente sabe, se é só a gente entrar aí nos jornais, eu não consigo ver televisão, assim. Não consigo, porque eu fico doente, eu fico angustiadíssimo. Jornal, putz, eu sei que eu preciso saber o que tá acontecendo com o mundo, mas é que é muito doentio, muito doentio. Então, as pessoas estão adoecendo. E aí o resgate da criança talvez seja uma chave pra gente. É um sentimento que eu tenho. Então eu me ver ali, criança, e eu pedi para as pessoas verem uma criança ali com um sintoma de alerta, talvez seja importante isso, né? Para a pessoa sentir que ela pode resgatar aquilo, que ela já deve ter avisado para ela mesma diversas vezes sobre aquilo. Enfim, então é um espelho mesmo. Sim, na verdade, falar o rosto, pra mim, parece quase que uma criança sapeca. Essa pessoa tá muito natural. É, isso. A careta que você fez. Então, não é como um alerta pra pessoa, tipo assim, tá tudo se fudendo, tá tudo fudido, mano. É uma careta mesmo. Então, que agora as pessoas vão olhar pro disco e falar assim, coreano louco. Caramba. É que assim, mais do que os fatos, a gente colocou agora, eu falei inclusive dos jornais, né? Então você trouxe essa coisa. Mais do que os fatos é a gente olhar pra gente, né? Porque os fatos vêm depois disso, assim. Se a gente perde essa conexão com a gente começa a fazer um bando de cagada, né? Normal que a gente faça um bando de cagada mesmo. Somos humanos, não somos perfeitos, mas se a gente estabelecer uma conexão, né? Ajuda, né? Facilita. Tem uma coisa, uma direção pro alto, né? Assim, uma coisa evolutiva. É uma busca evolutiva. O meu caminho é esse, assim, na minha vida, independente de arte, assim, independente de... É engraçado porque as pessoas discutem arte, né?
É uma cilada isso, tipo, é uma cilada você discutir arte. Você não, pra mim é quase como você discutir gosto. Expor gosto. Você precisa, a internet fez isso com a gente um pouco, né? O Facebook educou a gente a todo mundo dizer o que pensa. Não é um problema você dizer o que você pensa. Você na verdade deve dizer o que você pensa. O problema é você ter a necessidade de expor o seu gosto a todo momento, porque isso faz com que você perca um pouco o ouvido, né? Você não... a sua verdade fica tão forte, tão firme, que fica combativa. Entra num estado combativo, né? E o estado combativo não é um estado evolutivo, né? O combate não é evolutivo. Ele é importante, mas ele não é evolutivo. Não evolui. Ele é horizontal, o combate. Então é muito delicado, esse entendimento é importante a gente ter para não cair nessa cilada de a arte é uma coisa tão de cada um, né? Tão individual e ao mesmo tempo para todos, que você não pode, a gente não pode. Tô falando isso pensando no que aconteceu essa semana sobre a questão do museu, né? É muito importante a gente ter isso. Fica todo mundo meio que os nossos partidos, o atual momento no Brasil é muito isso, né? Do mundo. Fica muito horizontal, sabe? As pessoas ficam muito no combate, assim, da opinião. Eu fico esperando, porque é uma caixa de surpresa. Eu tô só... Aí eu fico esperando você falar mais alguma coisa. Eu não vou te interromper mesmo, você pode ficar tranquilo em relação a isso. Tá bom, tudo bem. A volta do R Sigma. Esse ano, num show na Clash, você ali conversando, falando, voltamos. E todo mundo na verdade quem soltou essa foi o Tu, né? Exatamente. Voltamos. Se emocionou lá, se emocionou. E a Damares aqui, ó, em frangalhos, chorando. E eu não estava sendo amassado, eu não estava sendo pisoteado. Foi gostoso, né? Foi gostoso, isso foi bom. E a galera foi a loucura, depois que falou, voltamos, entendeu? Voltamos. Mas eu falei, eu tentei equilibrar falando que não tem essa questão da volta, né? Exatamente, sim, você tudo você pra falou, frente. Exato. Porque é um pouco assim que eu vejo. A gente tá nessa conversa há um tempo, os meninos, e o Diogo, ele tem muito, ele se pegou muito com o trabalho dele, né, de produção, ele não tem tempo. Ele é o que menos tem tempo. Então ele tá viajando, ele tá lá fora, então a gente decidiu mesmo assim fazer por questões que a gente queria mesmo, né? A gente estava nessa onda. Está nessa onda de querer se juntar e se divertir, aproveitar esse momento também, porque como eu falei, é onde a gente se diverte. Pelo menos eu posso dizer isso por mim, não sei se por todos, mas por mim é onde eu me divirto e sinto prazer. Então eu quero buscar um pouco disso também na minha vida, né? Da vontade, para equilibrar um pouco a outra coisa. Então, só que o Diogo não pôde, mas ele falou que se a gente fosse fazer um disco, ele tava junto. Então a gente fez esse single que a gente soltou, mas esse single já era um single que a gente tinha de antes. Então as pessoas até falaram, Castelo Branco R Sigma, uma besteira, porque a Pulsar a gente já tinha ela antes de... Depois do Reflita-se a gente já tinha ela, inclusive foi o Diogo e o Tomás que produziram a primeira versão e ela tá bem parecida com o que ficou. A questão é que sim, o Castelo, eu, falando na terceira pessoa, entendi muito mais a minha voz do que daquela época. Eu não cantava naquela época. Era só uma necessidade de dizer aquilo. Eu não tinha um entendimento da minha voz, sabe? É só gritar. E é difícil, que é muito peso, então a minha voz precisa sobressair. São muitas dificuldades pequenas que você até liga no final das contas e fala assim, quer saber? Isso aqui nem é pra isso, nem é pra eu ouvir minha voz muito, sabe? É pra eu comunicar e pra gente ter essa troca e essa energia rolando. Um disco é pra isso, um disco é pra eu então ouvir minha voz, sabe? Ou os instrumentos específicos de cada coisa. O show de rock não é pra você ouvir a voz, eu quero ouvir a voz. Eu sempre disse isso, engraçado, eu sempre disse isso pro meu pai. Meu pai sempre, quando ia no show da R5, falava, meu filho, eu não consigo ouvir sua voz. Todos os pais, quando iam, falavam assim, eu não consigo ouvir sua voz. Eu falava pra ele assim, pai, não é pra você ouvir minha voz. Aí ele fala assim, então é pra eu ouvir o quê? Eu falei assim, é pra você sentir a vibe. Essa que é a vibe.
É para você entender o contexto inteiro. Esse é um show de rock. Não é a minha voz, não é sobre a minha voz. Não é porque eu sou vocalista que você vai ouvir minha voz, maior ou menor. É porque é impossível eles fazerem uma mix ali para minha voz ficar maior do que tudo, senão acaba com o conceito inteiro. Eles têm que mudar o som. Tipo, é para ter uma pressão, é para ser uma coisa conjunta. E aí, claro, lógico, bandas de rock que tem uma grana, que tem já um patamar diferente, você consegue mixar isso, você consegue ter uma pressão maior e a voz sair, mas o underground não tem isso e você não tem que ter essa necessidade, essa preocupação. É isso mesmo, sabe? É a energia, não é a minha voz. É um cara suave. É isso, é o contexto, é a cena ali, sabe? Então, aí isso faz, também é bom eu explicar isso, que as pessoas que forem recorrer ao R-Sigma hoje em dia, que não conhecem, elas precisam entender isso, que a minha voz e o meu papel ali eu tava um zigotinho, eu tava aprendendo o que era aquilo, sobre afinação, o que é isso. Porque uma coisa é você cantar num coral, lendo uma partitura, onde tem várias vozes unidas com você e fazendo um fundo. Outra coisa é você pegar o microfone ali na frente das pessoas e com tons hiper agudos às vezes, e como é uma coisa de banda, a gente não tinha essa coisa tipo assim, qual que é o seu tom, Castelo? Vamos aqui te ajudar aqui no seu tom. Não, era tipo assim, o cara fazia uma melodia e eu tinha que cantar aquela melodia às vezes, sabe? Eu tô fazendo uma melodia, Tomás, o Seja Sintame é agudíssimo do precipício. Então, tipo, eu tinha que ir entendendo isso, a voz de peito, a voz de... Então, foi uma escola total, assim. E aí agora, na Pulsar, nessa gravação, eu pude cantar com muito mais soltura, muito afinado, tipo, descobrindo o meu lugar. E aí as pessoas identificaram isso como Castelo, mas não é porque, sabe? É porque simplesmente agora eu me entendo melhor como voz. Em todos os lugares que eu cantar, eu vou cantar, mas sabendo o que é, como a minha voz funciona, sabe? Quais os planejamentos do R-Sigma? A gente vai fazer um último mês do hangar, agora em dezembro, para fechar o hangar, que eu acho importante, né? O hangar vai fechar, então é uma casa que não preciso nem dizer, do hangar, todo mundo que conhece sabe. Uma casa hiper importante para o underground, rock underground do Brasil. Então a gente vai fazer em dezembro, a gente foi chamado primeira sexta-feira de dezembro. E vamos ver se ano que vem a gente faz um disco. Eu tô pensando, eu já tenho, cara, eu tenho nome, eu tenho capa. Já joguei tudo pra eles, tipo, a gente já o conceito já tá todo elaborado. A gente não tem as músicas todas, mas assim, a arte, o que eu gostaria de manifestar, tipo, a gente já trocou, né? Eu já trouxe algumas ideias, a gente já elaborou, a gente já trocou isso, já chegou num lugar. Se a gente for fazer, então a gente já sabe o que a gente vai fazer. A gente só não tem todas as músicas, então isso precisaria que a gente... Agora acabei de lançar disco, então vou fazer shows, eu vou ficar muito... Tem que fazer clipe, aquela coisa toda. Mas em algum momento a gente vai manifestar esse disco, sim. Com certeza. É isso. É isso, bacana. Gostei, você gostou, cara? Gostei, adorei. Eu só queria que você tocasse uma musiquinha pra nós. Tem um violão aí fácil, alguma coisa? Pode ser? Pode ser. Alguma favorita sua desse novo trabalho? Tudo mais? Cuidado aí com a lapela. Deixa eu ver. Vai dar o corte? Tem o corte. O corte... Como é que chama esse corte? Mágico. O corte mágico. Ele voltará aqui já com o microfone. Como é que chama? Deixa eu pensar aqui. Violão afinado, tudo mais. E pim!
lá de onde eu vim, não há dor que não passa, não tem tempo ruim, nem conversa afiada, não há mal que não possa descer. Obrigado. Obrigado a vocês. Palavras do entrevistado agora. São Diga. suas considerações finais. Se você tem alguma coisa para falar, alguma coisa para agradecer o pessoal ali e tudo mais. Eu queria... Muito obrigado a vocês. Eu que Essa agradeço. oportunidade. E eu queria agradecer aos meninos que fizeram parte do disco, dizer isso, né? Que o disco foi dirigido e, enfim, contextualizado por mim e pelo Lou Caldeira. Ele teve a produção, eu produzi musicalmente o disco, teve a coprodução musical do Ico dos Anjos e do Tomás Troia em algumas faixas, o Ico dos Anjos em todas, mas o Tomás Troia em algumas. A gente gravou com o Pedro Garcia no estúdio Canto dos Trilhos, os baixos eu produzi e gravei com o Patrick Laplan. Os músicos, Thiago Barros tocando baixo, gravou os baixos, o Ricardo Braga gravou a percussão. A gente pegou umas percussões emprestadas com o Mafran do Maracanã, é sempre bom dizer o nome dele. Enfim, queria agradecer todas essas pessoas, queria que as pessoas que estivessem vendo soubessem da existência dessas pessoas, porque é um disco que você não faz sozinho, né? E é isso. Eu acho que falamos de tudo. Acredito que sintetizamos bastante para meia hora, né? sim. O programa chama meia horinha, mas nunca tem meia horinha. Tem entrevista até de 1 hora. Entendi. Tem entrevista até de 1 hora. Tem alguma coisa que eu não te perguntei, que você gostaria que eu tivesse te perguntado? Não, acho que você fez. Falamos tudo. A gente correu legal. Eu fiz um bom trabalho? Fez um bom trabalho. Obrigado. Queria agradecer vocês. Obrigado. Tá bem? É isso. Muito massa. E se você gostou deste vídeo, não deixe de compartilhar com seus amigos, porque a música boa prevalece, né, cara? Porque é o pensamento da mão, né? Passe esse vídeo assim as pessoas e tudo mais. E até a próxima. Até a próxima entrevista aí no canal, beleza? É isso aí. Tchau, obrigado, minha horinha. Se encerra aqui. Tchau, tchau.